bom dia, meninas! Mais uma quinta-feira, nós estamos por aqui já. Eu não estou sozinha, terapeuta Gina Oliveira logo estará por aqui também. E o nosso tema de hoje é muito profundo. O que não nos contaram sobre ser mulher. Vem caminhar aqui. Aviõezinhos. Dá um tempinho pro Instagram conectar que nós estamos aqui. Bom dia, minha amiga Gi. A Gi já está por aqui. Vamos aguardar nossa querida amiga entrar. A Gina Oliveira, terapeuta especialista no universo emocional feminino, assim como eu. E todas as quintas-feiras nós temos aqui um encontro marcado com a partilha e acolhimento. Minha amiga Gi, eu já te aceitei. Veja aí se... Oi? Pra mim ficou mudo. Bom dia, minha amiga! Apareceu. Apareci. Eu te vejo. Você me vê? Eu te vejo. Te vejo e te escuto. Porque a princípio estava tudo preto e mudo, mas agora Que te vejo e te escuto. maravilha! De primeira, hoje foi 10, né? Ô, Glória! Maravilha! Minha amiga, como que tá a minha imagem pra você? Tá centrada direitinho? Sempre cortando sua testa, você sabe, né? Não sei alinhar aqui, é um desafio. E agora? Melhora? É que você, se você ficasse mais longe, fica ótimo. Mas quando você volta pra frente assim, aí corta. Aí tá linda, maravilhosa, com essa blusa maravilhosa, com as cacheadas maravilhosas. Tá linda. Bora lá, Você então. Eu tô desligou a aqui com luz? o meu cafezinho, minha amiga, me esquentando um pouquinho. Né, eu esqueci o meu. Menina, eu tô morrendo de frio. Muito frio, muito frio, muito frio. Eu relutei para levantar mais cedo, mas eu não consegui, então eu fiz aqui o negócio. Hoje foi fácil, não. Mas bora lá, olha só. Realmente, A bora Atma tá aqui nós. com a gente, olha isso, a nossa querida Fabi. Atma aqui, óleos Fabi, essenciais, bem-vinda. seja bem-vinda. Terapias integrativas. E é sobre isso, né, minha amiga? Integrar Você partes, consegue nos né? ver, Fabi? Consegue nos ouvir? Diga aí, por favor, se você nos vê e nos ouve direitinho aí na sua tela. Fala. Enquanto a Fabi Bom não dá um feedback. dia. Maravilha, minha amiga, que linda. Sim, obrigada. Como tá o som para você, Fabi? Tá ok? Que nós estamos sempre nessa coisa aqui, né, amiga, de o negócio funcionar, a vista, aliás, o vídeo aparecer, a gente ser vista na tela, Que ser sim, ouvida. maravilha. Perfeito. Gratidão. Obrigada, Fabi. Maravilha. E nós temos um tema espetacular, né, minha amiga? Para nós é sempre espetacular, porque esses conhecimentos são profundos. São profundos, né? Porque começou primeiro em nós e transformou muita coisa por aqui, né? O que não te contaram sobre ser mulher? Olha, eu tentei fazer uma listinha aqui, foi grande, viu? Eu não consegui alinhar tudo, não. Me disseram muita coisa, né? Quer dizer, esqueceram de me dizer muita coisa porque não sabiam ou por algum motivo, né? Enfim, o que não nos contaram, né, sobre ser mulher. Na verdade, a gente recebe uma lista imensa, né, de conselhos, de crenças, de orientações, né, de conhecimentos, com que o povo que cresceu, né, que nos ajudou a crescer, né, pai, mãe, professores, enfim, tios, tias, né, nossa casa, nossos meios sociais, nos disseram muita coisa, né, mas o que será que esqueceram de nos dizer, né? E nós vamos trazer esse conhecimento hoje de uma forma leve, um bate-papo. A gente quer escutar as mulheres que vão entrar, né, amiga? A gente quer ouvir vocês, aquelas que vão assistir a live posteriormente também, né? Interajam aqui com a gente, né? Porque é um espaço mesmo de escuta
Essa live ela é muito especial porque é um espaço de troca, né? A gente quer ouvir, né? E a gente quer partilhar também. Não é só entregar aqui, a gente está no dar e receber, né? A gente escuta e a gente, né, também transborda aquilo que já foi curado em nós e a gente continua se curando no caminho, porque é uma trajetória a vida, né? E a gente está aqui todas as quintas-feiras, sempre trazendo conhecimento, né, Gi? E essa é a nossa segunda live da série do mês de julho, não é isso, minha amiga? Isso. Nessa semana, aliás, nesse mês aqui, a gente iniciou terminando ali a ciclicidade, na fase de menopausa, e hoje nós viemos com essa coisa mais do que é ser mulher, né? E o que nos contaram, o que deixaram de contar, o que formou a nossa interpretação do que é ser mulher e o como isso vem afetando a gente de lá para cá, né, de toda a vida, por conta dessas coisas, porque a gente acaba levando a vida do jeito que a gente acredita que ela é, né? Então, contaram o que pra gente? O que é ser mulher? É ruim ser mulher? Eu odeio ser mulher, como dizia minha mãe, né? Na próxima existência eu quero nascer homem, e eu achava engraçado porque ela nem católica não era para acreditar em outra vida, né? Mas ela falava assim: A minha abraça a também, vida, eu amiga, quero ser. falava isso. A Então minha ela também. devia ter ouvido muito isso também, né? E aí ela repetia, enfim. E aí essas coisas que a gente vai ouvindo sobre ser mulher e aí a criança vai interpretando aquilo como ruim ou como é o que tem que ser, né? Quantas coisas a gente foi ouvindo e quantas coisas a gente não ouvia, mas que ficava inconsciente, né? A gente vai abordar isso aqui hoje. E a gente quer muita participação de vocês, então vocês podem colocar aí no nos comentários o que vocês ouviram sobre ser mulher, o que ficou subentendido, todas essas coisas que fez com que você se identificasse com o feminino ou negasse o feminino. É sobre isso, né, minha amiga? A gente sempre volta pro início de tudo, né? Para a nossa verdadeira essência, né? Como ela foi construída ou desconstruída, né? Ao longo do nosso trajeto de vida, né? Uma coisa é o que você acredita, né? O que eu acredito, o que a gente acredita que deve ser, como a vida deve ser, né? A nossa percepção de uma consciência restrita. E outra coisa é o que realmente, né? Está dentro de nós como essência, que foi negada ou não foi, né? Clara até o momento. Eu fiquei 40 anos da minha vida, né? Minhas 4 décadas, né? Praticamente sem acolher a minha natureza feminina, né? Porque eu ouvi essas frases exatamente. Não nos diziam, não nos disseram, né? Que era bom menstruar. Eu não ouvia de ninguém que era bom. Era sempre um sofrimento, era sempre Né? algo ruim. Então, como que você vai gostar de uma coisa? Imagina você tomar um sorvete e falar assim, é horrível. Olha só que coisa engraçada, gente, só para ilustrar, né? Eu amo verde. Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de verde. Tô aqui com uma blusinha com a mescla, mas assim, tem um verde, né? E um dia eu fui na sorveteria com a minha irmã e ela falou assim: Nossa, sorvete de pistache. Lembra da era do movimento do pistache? Todo mundo queria comer tudo de pistache. Acho que até o momento tem isso também, né? Até o atual momento. É Ainda tudo de tá na pistache. vibe. É. Aí eu falei, mas assim, eu já experimentei alguma coisa de pistache com bombom e não gostei, meu irmão. Não, vou pegar um pistache, um sorvetão, que não sei o quê. Só porque era verde, eu fiquei encantada, mas eu fiquei com o pé atrás. Falei assim, não, eu já experimentei alguma coisa, eu não vou querer. Minha irmã, nossa, deve ser maravilhoso. Todo mundo fala que pistache é maravilhoso. Ela quase jogou sorvete no lixo. Era muito horrível. Não sei a marca que ela comprou, né? Que nós compramos, enfim, né? É uma outra questão. Mas enfim, às vezes um vai gostar de um sabor de uma coisa, vai trazer aquilo como a verdade dela, né? Tem coisas que nos contaram que foi a verdade daquela mulher, né? Era a verdade dela. Sabe o que falavam Sim. para mim, amiga, quando eu engravidei pela primeira vez? Imagine uma mulher Eita. de 19 anos, não, eu ganhei minha filha com 19, 18 anos grávida, e você ouve de todos. Eita. É a dor da morte. Você vai ver o Meu que Deus. é passar um filho por esse lugar aí que entrou. Você vai só ver. Eu ficava assim em choque, eu não tinha palavras para responder. Não. Era muito impactante. Como você imagina, amiga, que eu fui para o trabalho de parto?
Esperando a dor Apavorada, depois. desesperada. Esperando Esperando a dor morrer. depois. Esperando morrer. Só que eu tinha algo dentro de mim que falava assim, se a minha mãe sobreviveu, se a minha tia, as amigas dela, um monte de mulher tá aí, até velha já, se elas sobreviveram, eu sou capaz de sobreviver. Então, deve ser a dor Sim. da morte mesmo, mas elas sobreviveram, eu também posso sobreviver. Então E tá tudo assim eu certo. sobrevivi, amiga, literalmente. Foi sobrevivência, né? Eu quase morri de verdade no Gente, parto, né? Não nossa consegui senhora, ter um amiga. parto natural, não sabia o que estava acontecendo, mas enfim, eram Sim, crenças, né? E tem mulheres que sim, vai trazer relatos incríveis de que ela teve uma boa gestação, que ela teve um parto normal, natural, com sofrimento, mas o melhor que ela pôde ter, porque é a realidade de sim, cada uma, mesmo. E o que a gente quer trazer hoje é essa clareza, né, de como que essas crenças, tudo isso que a gente ouve, é empilhado ao longo da nossa trajetória de vida, né? Aonde elas aprenderam? Elas aprenderam com alguém. Ela ouviu isso de alguém e foi replicando esse conhecimento, né? O conhecimento é diferente da verdade, né? Tipo assim, eu conheci tal coisa, agora se aquilo ali é uma verdade, me disseram, é uma informação, é totalmente diferente, né? O conhecimento profundo de apenas uma mera informação, né? Me conta aí, amiga, o que não te contaram sobre ser mulher? Ou o que a gente ouviu, né, muito do contrário, né? Disseram o contrário, né? Ser mulher é sofrência, é aquela que tá sempre enxugando lágrimas, é aquela que vai dormir né? por último. E não é uma mentira, mas por que implantou isso, né? Enraizou Sim, tanto. exatamente. Exatamente. Tudo é construído, né, na identidade da menina, desde ela pequena, né? Por que que essa coisa da mulher querer ser bonita e jovem a vida inteira afeta ela, né, na idade, mesmo na idade madura, inconscientemente? Deveria acreditar já que ela não é o que ela é ser bonita. Mas o que que a gente faz com a criança, com a menininha? Ah, como você é linda, como você é bonita. A gente só elogia a beleza. Não elogia assim, é, sabe, dá a entender que ela, se ela for feia, ela não é ela não é querida. Ela não vai ser amada se ela for feia. Se ela não, a gente deveria incentivar, assim, elogiar o esforço dela. Tipo, nossa, quando você põe essa roupa, que você escolheu essa roupa, você fica mais bonita, né? Porque aí depende dela, de algo que ela faz ativamente. E aí, aquelas que não nasceram com a beleza natural, se sentem o quê, gente? Aquelas que não têm, não vão ser chamadas de bonita porque elas não são bonitas, se sentem que não são mulheres, que elas não têm direito a viver porque elas não são bonitas. Então a gente faz mal para aquela que a gente está elogiando de bonita o tempo todo, ai que linda que você é, e faz mal para ela e faz mal para outra também que não tem os mesmos o mesmo reconhecimento pela beleza. Então, essas coisas ficam inconscientes, porque às vezes a menina, eu já ouvi histórias, né, que a mulher, na verdade, ela nunca foi chamada de feia. Tem umas que sofreram esse tipo de agressão. Você é feia, você é muito feia, tal, mas a maioria, felizmente, não foi chamada de feia, mas ela se sente dessa maneira que ela não pode ser amada, não tem direito de ser amada porque ela não é bonita, porque não teve essa validação da beleza. Então você vê que a mesma intenção, né? Às vezes não é por má intenção, eu lembro de mim, quantas vezes eu falo que minhas filhas são lindas assim, porque a mãe acha linda mesmo, né? Coruja, né? Nós somos corujas, né? A gente nunca acha os nossos A filhotes questão feios. é que eu acho as duas a coisa mais linda do mundo. Então a gente acaba cometendo passando para frente isso, né? Eu lembro que a minha mãe, ela não deixava as pessoas me elogiarem. Ela não tinha costume porque ela achava que deixava soberbo, sei lá, o que passava na cabeça dela. Aí quando as pessoas falavam, nossa, que menina linda, ela brigava com a pessoa, não fala, né? Não deve falar, sei lá, não lembro mais como ela respondia direito, Olha, mas ela brigava para a pessoa não chamar, né? Não me chamar de linda. é, E é engraçado que a criança, a autopercepção dela vem dos outros, dos adultos, como os adultos a enxergam, né? Então isso acaba construindo bem ou mal, né, acaba construindo como a criança se vê.
Às vezes é disfuncional, às vezes não é o adequado, mas é a maneira como ela vai acabar percebendo. Então a gente tem que trazer essa clareza sobre as coisas que foram ditas e aquelas que foram veladas, né, que não foram veladas, como, por exemplo, tudo é construído com elogio. Então, por exemplo, a menina não foi elogiada, então ela não se sente bonita, ou aquela que foi elogiada só pelo que fazia, então ela tem a percepção de que ela só tem valor no que ela faz e não no que ela é. Então é sempre em estar servindo, né? Em sempre estar o que eu estou fazendo, o que eu estou executando. Se eu não estiver executando nada, não tenho valor. Então essas coisas inconscientes acabam construindo, né, ao longo da vida da mulher, essas percepções a respeito dela mesma. E pensa que não, mas as mulheres chegam aqui na terapia com distorções de imagem, e aí a gente vai cavando na história, né? Porque o método TPM é sobre investigar a história da cliente, então a gente vai cavando ali, vai investigando, e ela vai trazendo esses pontos da infância dela, que foi enfim, dessas coisas que ela ouviu e não ouviu, deixou de ouvir, que foi construindo nessa coisa inconsciente de como ela se enxerga e de qual o valor que ela tem no mundo. Então, quando a gente pensa em educação de criança, eu fico sensível nesse tema, porque eu penso que quanta coisa se a gente soubesse, a gente evitaria, né, da pessoa levar para a vida. Verdade, amiga. Às vezes eles não nos contaram, né, que existe uma potencialidade no nosso universo, né, e que hoje a gente tem esse conhecimento porque nós também não sabiam, né? Não Então, sabe. ninguém dá o que não tem, né? Porque nossas mães não nos ensinaram, né? Não acolheram de uma forma mais amorosa, né? Essa essência feminina. Porque elas, né? Você já tinha, né, amiga? Você é excepcional aí. Você sempre acolheu aí, né? De uma forma mais leve a sua natureza feminina, sempre quis ser mãe. Eu, pelo contrário, de tanto eu ouvi minha tia, que tinha. Meu tio tinha 7 filhos, e eu via aquelas crianças chorando, Pra ver só descabelada. Eu falei, também. não quero ser mãe jamais. E a minha tia, meu Deus, essas crianças dão muito trabalho, eu não tenho sossego, eu não tenho tempo, tanta roupa para lavar, casa para cuidar, tem que fazer comida para esse batalhão de gente. E eu falava, meu Deus, Deus me livre, se ser mulher é isso, se casar é isso. Eu não quero isso pra minha vida nunca. Por quê? Às vezes a gente aprende e as pessoas nos dizem coisas, porque a linguagem, ela não é só verbal, né, amiga? A Exato. linguagem, né? Ela é em comportamentos, em gestos, né? Às vezes a pessoa não tá falando diretamente com você, mas tem o sistema, tem o que a gente ouve, né? Do meio Tu que a gente vê, né? vive, sim, ou a gente viu exatamente. A gente vai aprendendo aquilo através desses comportamentos também, né? Uma linguagem não verbal, mas que a gente aprende muito mais do que a verbal até, né? E fica marcado ali, né, no nosso cérebro. Ninguém não sentou com a gente falando na Exatamente. nossa frente, olha, é isso, mas não, a gente vai aprendendo com essa sensibilidade que, graças a Deus, nós temos de aprendizagem, né? E o que é mais interessante é que não nos ensinaram, né, amiga, que a gente deveria ter um tempinho para nos cuidar, né? Falaram o Então, contrário, que você tem que estar sempre dando conta de tudo, tem que dar sempre a casa impecável, né? Como que era antigamente que a gente ouvia, né? Eu ouvia sempre das mulheres mais velhas, minha casa tem que estar muito limpa, né? Imagina se meu marido chega e a casa tá bagunçada. Nossa, que tipo de mulher que eu uhum, vou ser? Imagina a casa da fulana, né? Aí você vai, nossa, então ser mulher é só aquela que cuida. Mas em que momento que ela cuida dela, uhum, né? né? Então não disseram para nós O valor da mulher tá no caso impecável. no Ficou cuidado implícito. do outro, Ficou né? implícito. Entendeu? Que problema isso? É. Mas em que momento que ela para cuidar dela? Você ouviu, amiga, a sua mãe falar assim, ou tipo, as amigas? Claro que a nossa geração é de 4 décadas, né? Mas imagina as mulheres que vieram antes de nós, né? De 5, 6 décadas, uma mulher de 60 anos hoje, né? O que ela ouviu, né? Ela ouviu tudo isso e muito mais adentro, né? Que a mulher, ela nasceu para cuidar, para oferecer, para servir o marido, para servir a casa. É aquela que está sempre servindo alguém ou fazendo algo, né, por alguém. Mas nunca aquela que, se ela parar um tempinho para ela cuidar dela, né, é porque ela era diferente, né? Essa mulher, ela não nasceu para ser mulher, ela, né?
era totalmente desmistificado isso, totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Que a mulher é aquela que sim vai para o mercado de trabalho. É uma sobrecarga velada, né, amiga? Porque assim, é a guerreira hoje, né? Que ela, nossa, além de dar conta da casa, ela trabalha fora, cuida das crianças, ela estuda, ela faz faculdade, né? Olha Você tá quanta vendo coisa esse que essa mulher é valor, capaz. né? É, É, hoje ela toma conta de empresa, ela é uma gestora. E a gente vê muito isso na mídia, né? Nossa, olha que exemplo de mulher, olha que exemplo de superação, isso. né? Reforça esse inconsciente de que essa é a mulher que tem que ser, né? Aquela que dá conta de tudo. Mas a que preço, né? De sobrecarga que essa mulher chega. Exatamente. Aí que pipocou o burnout, né? Pipocou o Sim, burnout por causa dessa exatamente. idealização de que a mulher precisa dar conta de tudo. Gente, a mulher não precisa dar conta de tudo, coisíssima nenhuma. Porque é inumano a mulher conseguir fazer tudo que sabe que essa ideia nos propõe de ser, de além de trabalhar fora, ter que ter a casa impecável, tem que ter os filhos impecáveis, né? Porque se alguma coisa desanda com os filhos, é culpa da mãe, não é culpa do pai. É culpa da Exatamente. mãe, né? E da onde veio essa ideia, né? De que é culpa da mãe? Se tem que estar bonita além de tudo, olha só. A Tem que ser beleza, né? magra, gente. É Padrão. muita demanda para uma mulher, para a mulher, né? E engraçado que assim, quem falou que a mulher tem que servir? Às vezes não é dito, mas a mulher tá ali, o pai tá sentado à mesa, os filhos estão sentados e quem tá de pé servindo, movimentando tudo que tem que estar ali na Quem mesa. cozinhou, né, amiga? Quem lavou a louça? Quem Quem cuidou do ambiente? cozinhou, né? Por que que o marido não estava ali junto, as crianças também envolvidas no preparo, no arrumar a mesa, no colocar a mesa e todos sentam juntos? Você percebe que a construção de a mulher tem que servir, inclusive em desenhos, né? Uma vez eu vi um desenho, até chamei a atenção da minha filha. Meu filho estava assistindo lá aquela cena típica, né? O papai sentado e eles estavam cantando. Ele, a criança e o pai cantando assim o servir da mãe. Era tipo aquela coisa musicada, né? Fala musicada e ela servindo ali. Aí eu falei, tá vendo como que como que implanta as verdades inconscientes? Porque aí aquela criança acredita que é assim, os filhos sempre sentados esperando os pais, o pai ali sentado e a mãe, só a mãe servindo, né, de pé ali, movimentando as coisas. Então, como é que desconstrói isso? Isso entra no inconsciente, que eu lembro que o meu sobrinho pequeno, ele cobrava da minha irmã, por que que ela não é essa mãe? E eu, naquela época, eu também fui tia com 16 anos, eu não tinha ideia do que ele estava requerendo ali quando eu tinha uns 20, 21, 22 anos, e era isso, ele queria aquela mãe padrão que ele via nos desenhos animados. Agora, hoje eu sei o que ele estava requerendo ali. Mas é porque aquela construção inconsciente, por que a minha é diferente? Né? Entende? Que as coisas que a gente assiste, inclusive por isso que até é relevante não dar telas e não pôr nas crianças para assistir televisão com pouca idade, porque tudo entra como verdade. Então, Verdade. constrói o que elas entendem como que é o certo Exatamente. das coisas. Isso Exatamente. constrói. Então, Sim. vai construindo a ideia. E a coisa mais terrível que um adulto poderia fazer é deixar a criança assistindo novela das 9. Constrói aquelas coisas, gente. Então normal, né? O homem sempre trai a mulher, é normal, a mulher ter Exatamente. amante, tudo isso é normal, Exatamente, né? amiga. Então isso é muito perigoso, porque, gente, a criança, ela está construindo o que ela entende de mundo, o que é o mundo. E aí tudo que ela vê entra direto no subconsciente, não tem barreira, não tem filtro. Vai ter filtro depois, entendeu? Dos 14 anos começa a ter uns filtros. Mas nos primeiros 7 anos, sobretudo, é direto. Então é Sim. muito perigoso a gente deixar as crianças verem e ouvirem coisas que não são adequadas à idade, à compreensão delas, e aí elas precisam entender o que está acontecendo ali, e aí a gente tem que intervir para ensinar, explicar o que é aquilo, e quem é que faz isso, né? O adulto que deixa a criança assistindo lá na sala a novela das 9, não tem discernimento de, né, fazer essa adaptação depois.
Exatamente, amiga. Tão profundo, né, Gi, essa questão das imagens, né, dessa linguagem social que está implantada hoje, né, nesse sistema, né? Que o homem é aquele que está sempre traindo, a mulher é aquela que está sempre perdoando, né? Tem que estar novinha, bonita, inteira, né? Cheirosa todo Né? tempo. E, você tem que aguentar isso sim, né? Mas não falaram que a gente não precisa aguentar tudo isso sozinho, né? Que, que a gente pode sim dividir esse fardo, a gente pode sim ter uma família alinhada, onde todos se ajudam, né? Eu vi outro dia, perdão, tô rouca, de uma psicóloga, que ela é cristã, né? A doutora Rosana Alves, ela falando assim, por trás de uma mulher sobrecarregada tem sempre um folgado. E é uma E verdade. não Ou é? é um filho, ou é um marido, ou é um familiar, né? Porque se ela está sobrecarregada, é porque ela está fazendo por alguém, né? E quem é? Ela falou assim, olha em sua volta e veja quem é o folgado que está te sobrecarregando, né? De repente é o filho, está fazendo tudo demais por esse filho, ele pode fazer por ele, né? E Não desde é? pequenininho que você falou, né, amiga? A psicologia não é minha área, né, de lidar com criança, enfim, essa questão, mas a gente estudando, a gente sabe de onde vem as origens, né, quando a gente estuda a neurociência, o cérebro humano, né. Uma criança com 4 anos, ela consegue colocar o sapatinho no lugar, organizar os brinquedos, né, alinhar, puxar ali o Sim. cobertorzinho da cama, colocar tudo no cestinho ali, o sapato no lugar certo, mas a mãe tá sempre fazendo tudo por ele. Quando que ele vai aprender isso, né? Então ele traz a mãe como a empregadinha dele. Claro que ele não sabe o termo que é a empregada, né? Mas ele vai Sim. cobrar tudo isso da mulher futuramente. Minha mãe sempre fez tudo por mim, Sim. então por que você não vai fazer? É, e ele entende como que é o normal, é o que tem que ser, é É assim que tem que natural. ser. Exatamente. Aí Aí que a tá gente o pega, dilema. né? A gente pega mulheres sobrecarregadas que vêm para nós. Ah, mas eu não consigo dormir, mas eu tô ansiosa. Aí você vai olhar para a história, ela tá servindo todo mundo todo o tempo e nunca tá parando para Sim, cuidar dela, né? Esse autocuidado, essa autoimagem dela, mas eu me sinto feia. Mas por que será que ela se sente feia? Porque tem um padrão implantado de beleza na cabeça dela. Ah, mas é que eu fui mãe, exato. amamentei, minha mama caiu, ai, tô barriguda. É isso que elas falam pra mim, amiga. Pra você também, que a gente é da escuta, né? A gente tá Sim, sempre escutando mulheres, né? Mas da onde ver? Não, mas eu acho que tá assim. Mas qual é o padrão que foi implantado de beleza na cabeça dessa mulher? Né? exato. Não vão me achar bonita, então nem vou procurar emprego porque eu não tenho o padrão. Mas que padrão é esse? Você tem que se colocar em um padrão, né, de autoamor. E aí o outro vai ver isso em você, né? E existem lugares específicos para a gente ocupar, não é mesmo? E o que falta é esse impacto, né? De clareza mental na cabeça das mulheres, né? Delas se reconhecerem como um ser único especial, que tem um corpo, um espírito, uma alma habitando nesse corpo, que ela não é um objeto de prazer do outro, né? Que ela tem sim os seus desejos. Esqueceram de dizer isso para a mulher, ou não falaram intencionalmente, né? Ela tem sim, né, o seu valor, né? Imagina, todo ser humano nasceu de um útero de uma fêmea, uma mulher, um ser humano, né? Imagine o valor. Esqueceram de falar do valor, amiga, né? Porque aquele que está sempre servindo, servindo, dá a impressão que. Imagina, você senta na mesa do restaurante, o garçom vem e te serve. Quem é maior ali? Você que está sendo servido ou o garçom que está te servindo? Né? Tô pagando a sua conta, tô pagando o seu salário. Até na hora da enfermagem, os pacientes, quando estão estressados na fila de espera, né? Enfermeira, eu tô pagando o salário de vocês. Por que você não coloca minha ficha lá e fala para esse médico me chamar? Eu tô pagando, eu pago por esse convênio. Quero ser atendida agora e já, né? As pessoas se sentem nesse patamar de superioridade, né? E é importante a gente trazer isso com uma reflexão, né? Vamos olhar o que está por trás desse sentimento, né? O que essas mulheres estão sentindo, né? E escutar Sim. as vozes, né, do seu inconsciente. O que essa dor está querendo me dizer, né? Isso é muito importante mesmo. Porque isso vai sendo se construído. E eu entendo que todos esses padrões inconscientes é para deixar a gente sob controle.
sabe? Sim. Tipo, ser controlada mesmo, ser, sabe, ficar ali no... Não querer se expor, né? Porque Uhum. a menina que era elogiada era a boazinha, a quietinha, né? Aquela que falava o que queria, né? Dava a resposta, não deixava desaforo para casa. O que, que é o que ela ouvia, né? Que no mínimo você não vai ser amada, né? Você não, ninguém vai te querer desse jeito. Então, gente, em pleno 2025, eu vi uma postagem dessas aí. é, que o cara queria diminuir a mulher porque ela estava falando do mérito, da felicidade que ela estava de ter concluído o seu doutorado. E o cara tentando Olha, diminuir ela porque ela não tinha marido. Tipo, ah, fica aí com seu doutorado sem marido. Gente, é 2025, né? É imagina. 2025. Mas ainda, você acredita que se a mulher não está muito estabelecida na identidade dela, ela ainda acredita que ter valor é ter marido, né? E é uma história, gente, quando a gente estuda a história da mulher, é uma coisa que é recente, sabe? As mulheres terem direito de terem um CPF, vocês acham que, né? A gente já nasceu tendo direito de ter CPF, mas as nossas mães não. De ter direito de ter uma conta em banco, de receber herança, ela não poderia receber herança, ia tudo para as mãos do marido. As nossas roupas, gente, não tinha bolsos. O vestuário feminino não foi feito com bolsos, porque não é para carregar Impressionante, né? nada. Tudo é para Impressionante. estar na mão dos homens, para estar nas posses dos homens, inclusive a mulher. Então, sair desse lugar de objetificação também é um processo consciente, porque inconscientemente a gente ainda acha que a gente tem que servir, tem que ser até um objeto sexual. Muitas mulheres incutem isso na cabeça delas, trabalhando com a sensualidade, sendo sensual, né? Então, quando ela se coloca nesse lugar, ela está se vendendo como um objeto sexual. Então, é muito relevante a gente trazer clareza sobre isso sempre, porque é tanta coisa inconsciente que enquanto a gente não traz para o consciente, como dizia Freud, a gente vai continuar achando que é normal, faz parte da vida, destino, enfim, é, não é isso. Enquanto a gente trabalha o inconsciente, quando a gente deixa o inconsciente livre para fazer o que quiser, né? Ser guiada pelo piloto automático, isso é um problema. Quando a gente começa a trazer para a consciência todas essas coisas que a gente chama de paradigmas, que são nossos os softwares, né? Aquelas coisas que estão implantadas aqui, rodando o operacional, né? Como se fosse um computador dentro da nossa cabeça. Que se a gente não começar a desconstruir, porque vai ser preciso, tá? Vai ser muito preciso desconstruir tudo que a gente acredita e o que está rodando rodando naturalmente, sem nenhum. Como é que se fala? O piloto automático, né? Enquanto a gente não desconstruir, enquanto a gente não Sim. trazer para consciência, a gente não consegue construir, vocês entenderam? A gente precisa colocar crenças novas Uhum. em cima daquelas que a gente tem antiga. E esse processo pode ser por empilhamento, como também foram as crenças negativas, que é aquelas que a gente ouve, 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 ouve. Então, parece bobagem, mas repetir coisas positivas ajuda, né, a gente a mudar essas crenças, essas coisas que a gente acredita, porque tudo que a gente acredita como verdade é nomeado como crença, tá? E aí, construir o novo eu, sabe? É trabalhoso? É Sim. trabalhoso. É de uma vez só? Não vai ser de uma vez só. Um processo, Vai né, ser amiga? difícil. É um processo. Vai ser um processo, mas precisa começar, sabe? Isso que é importante, começar. Quando a gente Sim. começa já a trazer consciência sobre isso, sair do piloto automático, isso muito vai adiantando, vai ajudando. Essa alternativa, né? Não falaram que você tinha alternativas, né? Muitas mulheres, né, há décadas e atrás, e ela tinha uma alternativa, né? Que ela não
Não precisava levar um casamento falido até o final da sua vida, né? Não precisava, né? E hoje diz muito o contrário, né, Gi? Que alternativa que a mulher que está sobrecarregada, sozinha, uma mãe solo tem, né? O que falam para essa mulher socialmente, né? Quando a gente vai escutar as pesquisas e que ela traz isso, fala assim, nossa, eu sou uma super mulher, mas esqueceram de dizer para ela, porque não sabiam, que ela jamais vai ocupar o lugar da ausência de um pai que essa criança não teve, né? Por mais que essa mãe faça tudo, tudo, além do que ela pode fazer, jamais ela vai preencher, né, o lugar do pai dessa criança, né? Ela vai estar só sobrecarregada, fazendo de tudo e o além, né? E esse sentimento de culpa, né? Acolher, dizer para essa mulher que ela precisa acolher as suas emoções. Raramente, né? Eu já trabalhei muito no corporativo, na área hospitalar, na área escolar. Teve uma época que eu era merendeira. O que mais eu via era só mães levando crianças para a escola. Pais, era no final do dia. Claro que eles estavam trabalhando, a maioria, né? E as mulheres mais em casa. Mas, assim, é aquele estigma, né? Nossa, aí eu vi as professoras falarem, né? Atrasou, não faz nada, fica só uma própria mulher julgando a outra. Porque implantaram uma cultura dizendo para nós mulheres que nós temos que ser rivais umas das outras. Fica só em casa e ainda atrasa para vir buscar o filhinho na escola. Tava lá, fazendo sei lá o quê, né? Não trabalha, na ficha da criança diz que ela é dona de casa. E eu ficava assim, meu Deus, por algum motivo ela pode ter atrasado, né? E estar em casa, quem disse que estar em casa quer dizer que você está desobrigada de alguma coisa, né? Tipo, não tá fazendo nada, tá no ócio, né? Não é a realidade para todas as mulheres que estão em casa, né? A grande maioria está em casa, no lar, sobrecarregada dentro de casa, né? E não disseram isso, né? Ou romantizaram também a maternidade, né, amiga? O que esqueceram de dizer para nós sobre a maternidade, né? Chegou uma época que falaram que era uma sobrecarga, outra época falaram que era um romantismo, né? Que é lindo, que é tudo perfeito, que é maravilhoso, ou falaram que é um sofrimento. Mas esqueceram de dizer para nós que é uma fase passageira, né? E que as noites em claro iriam passar, né? E que a gente ia sentir saudade de pôr essa criança no colo de novo, né? E as mães que não vivenciaram isso de uma forma plena, elas ficam presas, né? Presas emocionalmente com esses filhos. É tanto que tem mães que são muito super protetoras e possessivas emocionalmente, que protegem demais seus filhos, né? Ou não quer que esse filho vá embora por nada, né? Não siga com a vida dele. Né? Eu atendo mulheres de a partir de 12 anos e muitas adolescentes falam assim, olha, minha mãe, ela acha que eu sou ela, então ela quer realizar os meus sonhos, os sonhos dela em mim. Eu acho que ela quer que eu faça tal curso porque ela não conseguiu fazer, né? Que esqueceram de dizer para essa mulher, né? Que ela tem os seus próprios sonhos, que ela podia sim lutar pelos seus próprios desejos, que ela poderia sim realizar os seus sonhos, né? Quanta coisa que esqueceram de falar, né, amiga? Quanta coisa, né? Quanta coisa. Precisava. Às vezes a mãe não falou assim, você precisa. A mulher precisa ser forte, né? Tem mulheres que elas escutaram muito essas coisas de não dependa de homem nenhum, não seja, né, independente e tal. Mas tem mulheres que só escutaram, não chora, não faz drama, não seja assim, emocional. Então, assim, o que fica no subconsciente? Eu preciso ser forte o tempo todo. Eu não posso expressar vulnerabilidade, eu não posso sangrar em tanque de tubarões, né? Como tem dito hoje em dia. Então, fica muito essa coisa de ser forte o tempo todo, dar conta de tudo o tempo todo e não depender de ninguém, porque tudo isso é muita fraqueza, é drama, é ser emocional demais. Então, não falaram pra gente que a gente é emocional, sim. A mulher tem muito mais esses hormônios da ocitocina, por exemplo, que é esse do apego, do amor, do carinho, que é uma fragilidade, né, digamos assim. É uma diferença entre ser o homem, porque a testosterona compete com a ocitocina. Então, o que acontece com a mulher quando ela tá muito nessa fazedora,
e precisa dar conta de tudo, a testosterona dela sobe naturalmente. E competindo com a citocina desce. Então ela acaba mesmo sendo um pouco menos afetuosa. Acaba sendo hormonal, não só comportamental, porque eles andam juntos. Tá? O emocional acaba andando junto com essa coisa fisiológica do hormonal. Então a gente precisa olhar para isso com atenção. Quando a gente pensa que não pode ser fraca, é feio, não deve ser fraca, né? Tem que ser forte o tempo inteiro, tem que dar conta de tudo o tempo todo, não pode contar com ninguém e confiar em outras mulheres, não pode estar esperando ajuda, né? Então a mulher tem que se matar no processo, né? E quantas não estão morrendo exatamente, efetivamente? Então isso também é alarmante. Isso também é alarmante, porque as mulheres cada vez mais adoecidas, por não ter essa compreensão do que as adoeceram, porque está tudo ali no inconsciente, nessa coisa de que ela acredita que ela precisa dar conta de tudo. Então ela chega pra gente se sentindo derrotada, porque ela não dá conta de ser uma dona de casa, uma boa dona de casa. Ela trabalha muito o tempo todo, ela se sente fracassada, porque os filhos acontece isso ou acontece aquilo, enfim, tudo ela traz de responsabilidade para ela. Sim. Como se todos os males do mundo fossem culpa da mulher, né? Porque Eva mordeu a maçã lá, então a mulher é a pior espécie da raça humana, né? Então a gente colocam a gente nesse lugar. E enquanto a gente não trouxer consciência para isso, a gente vai continuar se sentindo mal, porque é intuito mesmo que a gente esteja nessa culpa, nessa vergonha, nesse medo, porque a gente fica domesticada, né? Não bota a cara aqui na internet. É o intuito da gente viver nessas frequências, nesses sentimentos mais baixos. E sim, gente, o doutor Hawkes já mediu a escala de sentimentos. Existe toda essa ciência medindo as vibrações, as emoções. Então, quando a gente fala assim, que a vergonha é um sentimento de baixa vibração, o medo, a raiva, não é da minha cabeça, não é da good vibes, não é desse povo que frequenta, sabe? Não é sobre isso, já é ciência, tá? O que era lá nos anos 70, esse povo hippie do good vibes e tal, que falava de energia, de vibrações, e a gente achava isso muito louco. A ciência já trouxe isso pra gente muito estudado, já é muito estudado, então já é medido as vibrações, as emoções e tudo mais. Então, quando a gente diz que somos seres eletromagnéticos, né, vocês acham que não existe eletricidade no corpo humano? Então, por que existe exame que mede a eletricidade, né? Aquele eletrocefalograma, eletrocardiograma, por que existe esses exames? A gente é eletromagnético e o coração é, sobretudo, tem mais eletricidade do que o cérebro e ele tem mais magnetismo também. Então, o que vibra no meu coração de emoção é o que atrai para mim. Tudo isso é ciência, tá? Isso não é da minha cabeça. Então, quando a gente diz que a ocitocina, que é o que mais está presente na mulher, deixa a gente mais assim, nessa coisa da amorosidade, a gente tem que aproveitar isso. Porque quando a gente se comporta querendo negar o feminino e querendo se comportar como masculino, a gente acaba derrubando a ocitocina natural do nosso sangue. Então, o comportamental anda direto com o emocional, né? E trazer a consciência sobre isso, o entendimento, a clareza sobre isso, nos faz nos culpar menos, porque a culpa, gente, derruba a gente e é a origem de tantas doenças, quando a gente se entrega a essas emoções baixas, emoções de baixa vibração. Então é importante olhar para isso também. É sobre isso, né, minha amiga? Quando a gente olha para esse emocional, não significa que só porque somos seres mais, né, emotivas por conta dos nossos hormônios, isso não nos contaram. Que isso não é uma fraqueza, né? Não significa que por conta do nosso emocional, nós somos menores, diminuídas.
nós temos capacidades a menos, né? Pelo contrário, né? Existe uma potência muito grande nesse ser emocional que nós somos, né? Porque faz parte da nossa natureza. O próprio Criador, nosso Deus que nos criou, ele sabia que nós mulheres tínhamos que ter o corpo mais fofinho, né? Os hormônios masculinos, né? Que vai deixar esse corpo dessa mulher mais elástico, porque ela ia dilatar para ter uma gestação, para ter um parto, né? Esse abdômen precisava distender. E hoje a gente vê o quê? Muitas mulheres fragmentadas, né? Fragmentadas, ela quer um corpo de homem, uma musculatura do masculino, uma postura do masculino, né? Quando você quer ocupar o lugar que é do outro, da natureza do outro, você entra num conflito com a sua própria natureza interna, né? E isso começa de dentro, né? E vai externar para fora, né? Muitas mulheres, não é que a gente quer essa bandeira de colocar a mulher no lugar do outro, é doentia. Porque cada um vai ter o seu próprio lugar, né? Cada um tem a sua própria peculiaridade, né? Há uma essência muito linda no masculino, há uma essência muito linda e extraordinária no feminino. E a gente precisa unir essas partes dentro de nós em harmonia, em equilíbrio. Mas você é um ser mulher linda, mas nunca neguei minha natureza. É mesmo. Quando a gente vai olhar para a história, ela tem o corpo lindo, a estrutura maravilhosa, mas dentro dela existe uma natureza negada, né? Não a natureza do espelho de ver a imagem, mas a própria essência dentro dela, né? Sim. E isso leva muitas mulheres para o conflito interno, né? Sim. Porque muitas das vezes elas não conseguem alcançar o local que ela gostaria, o emprego, o relacionamento, ser aquela mulher que poderia viver em harmonia, porque existe um desequilíbrio energético dentro dela, como você falou, né? Nós somos pura energia, né? Nós somos um ser vital, né? A vida é essa energia cósmica, né? Do sobrenatural de Deus na nossa vida, né? Se isso não estiver em equilíbrio dentro de nós, todo o tempo é como se você tivesse uma bola de ping-pong instável, né? Uma hora você está de um jeito, outra você está do outro, sempre negando aquilo que é seu, de própria natureza, né? E algo lindo que eu queria partilhar com essas mulheres, de quem está aqui com a gente, se tiver alguma partilha, algo que te contaram, ou que esqueceram de te contar, ou que contaram errado para você, que mentiram dizendo para você, né, que você não podia por conta disso, daquilo, outro. Se você quiser partilhar aqui com a gente, é muito bem-vindo, né, Gi? Qualquer partilha aqui a gente apoia, viu, meninas? Sabe quem uma estiver aqui coisa, com a gente, diga. Que eu preciso falar sobre isso, porque eu vejo muitas mulheres nessa dor, sabe? Elas entenderem que o seu valor está só no que ela é de embalagem, né? Se é magra, se é bonita, se é desejada, e se o cabelo tá impecável, se as unhas estão impecáveis, e se a sobrancelha está impecável, enfim, se o botox está em dia. E eu vejo como elas sofrem quando elas não conseguem estar nesse padrão, né? Como pedem. Sim. E se não fez a unha aquela semana, se sente um lixo, porque a unha tá descascada ou não pôde fazer, e aí ela tirou o esmalte, sabe? Eu acolho o sentimento dessas mulheres, porque a gente precisa acolher mesmo, mas a gente precisa levar clareza. Se você que está nos ouvindo agora, né? Eu estou dizendo sobre atendimentos que eu escuto